Saudações, caro amigo. Está começando agora o nosso espaço singular da Rádio Dia em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Como vai, Dr. Armando? Bom dia, Rivaldo, bom dia, Claudino, bom dia, Paula, bom dia a todos os ouvintes. Eu estou tranquilo, normal. Exato. Muito obrigado por estar cá connosco mais uma vez neste espaço singular da Rádio Dia, um espaço de conversa descontraída à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Na linha que vai nortear a nossa conversa de hoje, vamos começar, Dr. Armando, por lançar um olhar sobre a intenção do Governo em privar cerca de 20 mil metros quadrados de terrenos, né, para expandir o aeroporto internacional da Boa Vista. Vamos também dar um olhar sobre o Ulisses Correia Silva, dizer que a sua equipa está preparada para continuar a governar. Também o PAICV pede urgência na realização de investimentos da CABNAV. Ainda o partido Tambarina, Dr. Armando, afirma que o país vem sendo assombrado por escândalos de grandes proporções na gestão dos recursos públicos. Vamos dar um olhar também sobre a Eletra Sul, não é, que tem um prejuízo de cerca de 1,1 milhão de contos. E ainda os combustíveis passam a ficar mais baratos neste mês de junho, Dr. Armando. E por fim, vamos dar um pequeno olhar sobre os donativos internacionais, que aumentaram quase 260% no primeiro trimestre deste ano. Entrando nos pontos que temos hoje sobre a mesa, o Governo quer privar cerca de 20 mil metros quadrados de terrenos a 35 proprietários na ilha de Boa Vista para expandir o aeroporto internacional de Boa Vista. O que tens a dizer sobre isso? Não, expandir o aeroporto da ilha de Boa Vista é uma boa notícia, a priori é uma boa notícia. Ciente que o Governo, o Estado vai cumprir com a sua obrigação, os terrenos, o lugar onde vai ser expandido o aeroporto pertence a privados e o Governo já disponibilizou em expropriar e pagar a justa indenização por essa expropriação. É uma notícia, inicialmente nós vemos essa notícia com bons olhos, mas se formos analisar mais além, pode haver algumas interrogações, como por exemplo, a primeira interrogação que fica é um aeroporto que foi construído recentemente vai sofrer obras de alteração. Não devia ser. O plano inicial para a construção desse aeroporto devia prever a disponibilidade desse aeroporto por mais de 50 anos, coisa que não se verificou. A outra interrogação que fica é se na verdade precisamos alargar esse aeroporto, porque o número de voos para Boa Vista, o aeroporto que temos responde às necessidades da chegada dos aviões. Você não ouve dizer que o avião ficou no ar a fazer tempo para depois pousar. Portanto, é outra interrogação que fica. Essas duas interrogações são fundamentais. Primeiro, o aeroporto foi recentemente construído. Devia então ser construído que atendesse a demanda por um período normal de, no mínimo, 50 anos. E a outra interrogação que fica é se, na verdade, há necessidade de fazer essa expansão. Porque nós não ouvimos dizer que o tráfego aéreo na Boa Vista é de tal sorte que seja necessário um aeroporto maior. Mas, previamente, inicialmente, podemos entender que é uma decisão acertada sem tomar em conta essas interrogações que eu coloquei. Sabemos que os aeroportos de Cabo Verde também foram objeto da concessão. Não sabemos se quem vem gerir o aeroporto, que é a VIN, fez essa exigência ao Governo, ao Estado de Cabo Verde. Portanto, com a expansão do aeroporto pode também chamar mais turistas para cá, não é?
Sim, pode chamar, mas o certo é que o aeroporto que temos na Boa Vista está a atender a demanda da chegada dos aviões. Então, do meu ponto de vista, não é por esse caminho, mas pronto, pode haver outras exigências, outras necessidades que não é do conhecimento público. Entretanto, o governo diz que vai pagar as indemnizações para esses proprietários dos terrenos. Qual o seu olhar sobre isso? Isso é uma obrigação normal, é uma obrigação. Quando o Estado expropria um terreno, a justa indenização dos proprietários, dos donos do terreno, tem que ser feita tem que ser feito esse pagamento, essa justa indenização. Portanto, esse é o caminho, é um procedimento normal pagar indenizações. Quando se expropria um terreno, é normal pagar indenizações, não se esperava outra coisa. E segundo a informação publicada, é que esse pagamento também vai ocorrer a tempo e hora, não vai ser derogado no tempo como se fez quando o aeroporto foi construído inicialmente. Houve muita queixa dos proprietários de que, na verdade, o pagamento foi derogado, e houve muita queixa nesse capítulo do pagamento com atraso, e esperemos que dessa vez os proprietários recebam a sua indenização a tempo e hora. Exato, Dr. Mando, ainda sobre o governo, o Ulisses Correia Silva diz que a sua equipa está preparada para continuar a governar. O que tens a dizer sobre isso? Sim, governar desse jeito, você pode governar 50 anos e está tudo bem. Governar de uma forma em que uns poucos vivem bem num país e a grande maioria vive no sacrifício extremo, é normal governar assim. Governar em que no dia da eleição ou no tempo da eleição você faz coisas proibidas pela lei, você ganha a eleição eternamente. Desse jeito, com a pobreza existente, reinante em Cabo Verde, você pode governar eternamente desse jeito. Mas o certo é que se ele pensasse nesse país, ele teria dito a ele iria ver no espelho e o espelho ia estranhar com ele, porque a governação dele não é das melhores. Nós vamos ver, por exemplo, algumas questões mais à frente em que o Ministro das Finanças guarda na gaveta os relatórios da auditoria da Inspeção Geral das Finanças, coisa que vamos ver mais à frente, com mais detalhes, mas isso mostra claramente que é um país que vem sendo gerido na base da falta de transparência, e quando falta transparência na gestão da coisa pública, você pode dizer o que você quiser sobre a governação, porque quando alguém gera o que pertence a todos de forma sem a transparência necessária, o cidadão fica livre para fazer especulação que quiser. E há muita coisa que temos direito de dizer com relação a esta governação. A começar pelos 45 mil empregos que ele prometeu e que depois veio a dizer que não tem a varinha mágica para produzir empregos, ou que o emprego não cai do céu. Ele sabia que o emprego não cai do céu, sabia que não tem a varinha mágica para, na verdade, produzir os 45 mil empregos. Portanto, foi uma propaganda enganosa e muita gente foi nessa propaganda, deu o voto a ele,
E ele vai continuar a governar porque tem um ministro que o ajuda, o Fernando Elísio, vai lhe ajudar, o ministro do aproveitamento da pobreza extrema. O Fernando Elísio vai ajudar no tempo da campanha eleitoral, o Fernando Elísio, que sabe quem são os pobres, onde estão e o que esses pobres necessitam. 40 mil pobres, são 40 mil votos, e com o dinheiro do Banco Mundial ele vai eternizar-se no poder. É isso que devemos dizer, e há mais coisas para apontar na governação dele, a começar os serviços públicos de saúde. É uma miséria o serviço público de saúde por falta de investimento e da formação. Investimento nos equipamentos e investimento nos seres humanos que trabalham nos hospitais. E isso tem essa falta de investimento condiciona a qualidade do serviço de saúde, e já vimos aqui várias vezes o número das pessoas que vão ao estrangeiro à procura da saúde, porque infelizmente a saúde em Cabo Verde não é das melhores e não permite que a pessoa recupere a saúde. Se formos à educação, às escolas, a educação no seu todo, nós vemos que a nossa educação não produz quadros com competência técnica para, na verdade, competir com qualquer... Hoje nós não podemos produzir quadros apenas pensando no mercado nacional. Nós temos que produzir quadros pensando no mercado global, coisa que as nossas escolas, as nossas universidades não estão alinhadas, sintonizadas com esses objetivos. Eu podia elencar um mar de insuficiências que levava o Sr. Ulisses Correia e Silva a não dizer que ele está preparado para governar, porque a governação dele durante esses 7 anos tem sido uma catástrofe para esse país, e a longo prazo o reflexo da governação dele não vai está a ser sentido agora, mas tem o reflexo a longo prazo quando, por exemplo, não se valoriza o mérito e o esforço do cidadão. O que é valorizado é o cartão de militância. Isso tem reflexo negativo a longo prazo. A nossa isso também é transversal. É transversal à governação e tem reflexo estrutural a longo prazo neste país. E depois, quando o ministro das Finanças do governo de Ulisses Correia e Silva guardar os relatórios das inspeções que deixam claro que, na verdade, a corrupção é a marca nesses relatórios, e quando se guarda esses relatórios há uma cumplicidade, porque então você tem, entre aspas, você tem culpa no cartório, e isso também, a corrupção que está expandida nesse país, tem também reflexo a longo prazo, e isso não é bom para a governação. É dizer ao senhor Ulisses Correia e Silva que vê no espelho e que pergunte ao espelho a sua imagem, se na verdade ele vai ficar na história como um primeiro-ministro que merecia governar 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, pode governar 50 mandatos, mas jamais vai ser recordado como um primeiro-ministro que fez algo de bom para esse país. Portanto, face a esses dados, Dr. Armando, acreditas que o MPD, partido que sustenta o governo, tem pernas para vencer as eleições autárquicas de 2024
as legislativas de 2026? Eu, sinceramente, se o jogo se for um jogo leal, em que a arbitragem não toma partido a favor de uma equipe contra outra equipe, eu diria que não. Mas nós sabemos como são as regras do jogo da democracia em Cabo Verde. O Fernando Elísio já veio a público dizer que conhece quem são os pobres, onde estão e o que precisam. Já tem um mapa da pobreza em Cabo Verde. Tendo um mapa da pobreza e ciente de que a lei eleitoral é violada sem qualquer consequência, então nós não podemos negar que provavelmente eles podem continuar a governar o país, governar os municípios, mas ciente de que, na verdade, não é uma governação que abona este país. E como está a confiança dos cabo-verdianos? A confiança dos cabo-verdianos é só sair na rua, fazer um inquérito, perguntar às pessoas. Aliás, já foi feita pela empresa de sondagem que trabalha em Cabo Verde, já foi feita e o resultado é de veras o resultado negativo para esta governação. Entretanto, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, Dr. Armânio, o PAICV pede urgência na aplicação dos investimentos da CABNAV. O que tens a dizer sobre isso? Não, a CABNAV é uma empresa que, na verdade, trabalha, uma empresa fundada há 40 anos, que trabalha na reparação naval e na construção também dos barcos, e segundo a informação publicada é de que há muito tempo que a CABNAV não vem recebendo qualquer investimento do Estado. E nós, como pensamos que a industrialização desse país é uma empresa industrial, a industrialização desse país é o caminho que devia ser seguido, nós achamos que se houver investimento nessa empresa, seria muito bom para a economia cabo-verdiana, porque veja que nós podíamos ter uma grande empresa de reparação dos barcos, que é a CABNAV. A CABNAV podia estar a receber navios estrangeiros e trabalhando, recebendo divisas. Cabo Verde estaria recebendo divisas com esse trabalho, com a prestação desse serviço, coisa que não vem sendo feita, e o próprio Estado deve milhares de contos a CABNAV, coisa que até certo ponto pode perigar a continuidade desta empresa. Achamos que o investimento a ser feito nessa empresa não é nada de desperdício. Nessa empresa, sim, uma empresa industrial devia merecer apoio do Estado no sentido de incrementar a sua atividade. Infelizmente, as empresas industriais, nós como estamos mais voltados para a área de serviço, que é o turismo, a nossa galinha dos ovos de ouro, nós até certo ponto negligenciamos o investimento no setor industrial, coisa que nunca devíamos fazer, investir o dinheiro no setor industrial é o caminho que devia ser prioritário em Cabo Verde. Portanto, o Estado tem uma dívida de cerca de, segundo informações, de 78 mil contos. Acreditas que isto tem dificultado o real funcionamento desta empresa? Sim, estar uma empresa com uma dívida de 78 mil contos, com certeza que esse dinheiro, entrando o dinheiro fresco na tesouraria da empresa,
vai ajudar a empresa mesmo a investir, a repor a sua capacidade de trabalho então é exigir que, na verdade, o Estado pague o que deve a essa empresa, porque é uma empresa que tem uma valência importante para Cabo Verde. Se bem que, como eu já lhe disse, o setor industrial em Cabo Verde quase que é um setor negligenciado, coisa que não devia ser. Entretanto, esta empresa tem a capacidade, por exemplo, de construir o próprio navio aqui em Cabo Verde? Parece-me que sim, parece-me que a Cabnave já produziu. Eu não tenho essa é uma informação que eu estava para procurar antes de vir, mas o tempo não me permitiu. Mas eu quero crer que a Cabnave tem capacidade para produção de navios. A certeza que eu tenho é que a reparação naval é uma realidade na Cabnave, e veja que a reparação, você teria um grande mercado, um mercado africano, um mercado europeu, navios que podem vir a Cabo Verde fazer a pintura, a reparação e coisas assim do tipo. Portanto, é uma empresa que tem uma valência importante para a economia cabo-verdiana e coisa que não está sendo aproveitada. Aliás, o mar, tudo que está à volta do mar, nós, em vez de retirarmos proveito das coisas, da economia que à volta do mar, nós retiramos, a começar pelas pescas e até chegar à Cabnave, reparação naval, coisa que, na verdade, não aproveitamos. Muito bem, Dr. Armando, vamos passar para o próximo ponto desta nossa conversa, uma declaração do partido Tamborina, não é? Na voz do seu secretário-geral Julião Varela, em que diz que o país vem sendo assombrado por escândalos de grandes proporções na gestão dos recursos públicos. A ECV diz que o país vem sendo assombrado por questões de grandes proporções, não é? Escândalos de grandes proporções na gestão dos recursos públicos. Que análise fazes desta declaração do partido Tamborina? Sim, primeiro de tudo, diante dessa declaração, antes de tudo, é parabenizar a inspeção, os trabalhadores, os funcionários da Inspeção Geral das Finanças, que vem fazendo um trabalho patriótico, um trabalho, no fundo é um trabalho profissional, que tem alcance patriótico, defender este país, porque este país pertence a todos os cabo-verdianos, as crianças que estão a nascer, que já nasceram, os velhos, as pessoas adultas. Esse país é de todos, portanto, todo mundo tem o dever de defender esse país, e os trabalhadores, os auditores da Inspeção Geral das Finanças estão de parabéns. Esperemos que não haja perseguição, que não haja represália contra essas pessoas que fazem o seu trabalho de forma profissional. Esta é a primeira conclusão. A segunda conclusão, diante desses relatórios, o Jornal A Nação também, Daniel Almeida, tem trabalhado nessa divulgação de informação, tem trabalhado muito bem, parabéns para o Jornal A Nação e para Daniel Almeida. Mas a segunda conclusão é que esse país, nós chamamos de regime democrático, que Cabo Verde é um país bem governado, merecendo aplausos e elogios da comunidade internacional. A própria comunidade internacional está interessada que Cabo Verde continue pobre, porque com esse tipo de governação... Então, a segunda conclusão é que Cabo Verde, em vez de ser um regime democrático, caminhamos a passos largos
para uma cleptocracia, uma quadrilha de ladrões que gere esse país e nós entendemos que na verdade porque a democracia significa a separação de poderes. Separação de poderes que não existem em Cabo Verde. Porque se houvesse a separação de poderes, o Ministério Público teria agido e muita gente já estaria preso por detrás das grades, porque gerir 3 milhões de contos de forma com opacidade, como está no relatório, 3 milhões de contos que são financiados aos municípios sem que estivessem acompanhados de projetos a indicar as atividades, os locais de intervenção, os orçamentos e os impactos esperados. Gerir 3 milhões de contos sem respeitar a transparência, sem respeitar a legalidade, leva-me a dizer que a cleptocracia, quadrilha de ladrões a governar o país, é uma realidade em Cabo Verde. Depois, por último, são vários aspectos que foram denunciados, né? Vários aspectos que foram denunciados, como por exemplo, forjar contratos significa inventar contratos. Isso é crime. E essa pessoa que está sendo denunciada hoje é o governador do Banco Central de Cabo Verde. Não pode ser. Esse país não pode ir nesse caminho. Esse é um caminho que eles diziam Cabo Verde no caminho certo. Não, Cabo Verde não está no caminho certo. Cabo Verde está a ser dirigido está a ir para... Como é que eu podia dizer? Cabo Verde está a ir para um caminho em que cai num abismo total. Portanto, essa denúncia feita via PICV e feita via o jornal A Nação é uma denúncia grave que merecia, se fosse um Estado de direito a sério, se não fosse uma cleptocracia, muita gente já estava, a Polícia Judiciária, o Procurador, o Ministério Público, teria colocado muita gente por detrás das grades. É só ver o exemplo de Portugal. Portugal, todos os dias, os políticos são presos por causa da corrupção. Em Cabo Verde, ninguém. Porque, na verdade, a democracia não é uma realidade em Cabo Verde. Quando não há separação dos poderes, em que o poder judicial é autónomo, que não é o poder político a nomear os representantes do poder judicial, o próprio desenho, enquadramento, o próprio desenho da Constituição faz com que, na verdade, Cabo Verde não seja uma democracia, porque o primeiro princípio de uma democracia é a separação dos poderes, coisa que não temos em Cabo Verde. O poder judicial é o prolongamento do poder político em Cabo Verde. É o poder executivo que nomeia o poder judicial. Não pode ser a continuar assim. Nós temos que ir para uma revisão da Constituição em que o poder judicial é autónomo, em que o poder legislativo também ganha autonomia, porque nem o poder legislativo é livre, é autónomo, é independente em Cabo Verde. Portanto, o caminho para a cleptocracia, quadrilha de ladrões a gerir este país, estamos a ir nessa direção a passos largos, quando o próprio
ministro das Finanças guarda dois relatórios, relatórios esses que têm indícios graves de corrupção. Então, se o ministro das Finanças guarda esse relatório na gaveta, é porque também ele cúmplice ou tem algo mais por detrás dele e que precisa que um dia nós, os cabo-verdianos, devemos de saber, porque o dinheiro que eles gerem não lhes pertence. O dinheiro pertence a todos os cidadãos cabo-verdianos, e se a doação que eles recebem em nome do Estado de Cabo Verde, é também os cidadãos estrangeiros que dão essa doação, e que cidadãos esses que nos seus países há um enorme escrutínio à volta do dinheiro público. Então não é também justo que um cidadão no estrangeiro dê o seu dinheiro no estrangeiro, onde o escrutínio do dinheiro público é alto, e vir a Cabo Verde não haver escrutínio algum. Então fica também essa alerta, comunidade internacional em Cabo Verde, que tenha os olhos no governo de Cabo Verde, porque, na verdade, a gestão que o governo de Cabo Verde vem fazendo com o dinheiro público não favorece este país, não favorece o futuro deste país. Portanto, Dr. Mânio, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, a Eletrosul tem um prejuízo de 1,1 milhão de contos. Qual o seu olhar sobre isso? A Eletra é uma empresa que, numa parte norte, tem lucro, né? Eletra Norte dá lucro, Eletrosul dá prejuízo de 1,1 milhão de contos. É uma empresa que anda, é o que eu devo dizer, é que a Eletra é uma empresa que anda a duas velocidades. Norte anda na velocidade de uma empresa sólida, uma empresa sustentável, em São Vicente e outras lugares. Norte do Barlavento, não é? Barlavento, sim, mas no lado sul, a Eletra é uma empresa que está a afundar. Eu não sei se é o problema da gestão ou se o problema, porque, segundo também a informação publicada e divulgada, até os hotéis, padaria, pessoas de alta sociedade estão a fazer roubo de energia, coisa que não devia ser. O presidente da Eletra disse que já até contactou o cardeal Dom Arlindo Furtado, no sentido de ajudá-lo a divulgar a questão da ética, da moral, no sentido das pessoas não fazerem o roubo de energia. E que o próximo passo vai ser apelar à Polícia Judiciária. Eu penso que a primeira coisa que ele devia fazer era apelar à Polícia Judiciária, no sentido... Porque tem sido praticamente um crime, não é? Sim, porque ele disse que é um crime, que há uma quadrilha, um crime, um grupo organizado na praia que até certo ponto faz esse roubo de energia. Eu penso que ele diz que, como eu disse que já foi ter com o cardeal Dom Arlindo Furtado e que o próximo passo vai ser a Polícia Judiciária, mas eu penso que devia ser, primeiro de tudo, procurar o apoio da Polícia Judiciária e depois ir para o cardeal Dom Arlindo Furtado. Nós sabemos que o cardeal tem a sua influência, é um país grandemente católico, sim, mas o primeiro é ver a questão da legalidade, depois ir para a questão mais sentimental de fé, de religião. Infelizmente, a Eletra, sobretudo a Eletrosul, tem tido esses problemas e que problemas esses que devem ser alvo de solução, porque depois quem paga a fatura são aqueles que têm as suas contas normais. Não é crível que estejamos num país
onde todo mundo procure enganar a todo mundo. O desenvolvimento de um país, se vocês analisar os países, a riqueza, o desenvolvimento dos países, de um país qualquer, você vê que enganar as pessoas, ter má fé nos contratos, corrupção e coisa assim parecida, não faz parte da cultura desse país. Portanto, a cultura do engano não nos leva a lugar nenhum. Exato, Dr. Mano, mas para si, ao que se deve este fato de haver muitos roubos de energia na Eletra Sul, principalmente segundo informações aqui na cidade da Praia, e também segundo informações, não é, que veiculam nos jornais da praça, mesmo os funcionários da própria Eletra contribuem para isso. Se os funcionários da Eletra contribuem para isso, é preciso ter certeza disso, haver provas cabais e haver penalização, consequências contra esses trabalhadores. Mas nós nós acreditamos que, na verdade, um trabalhador de uma empresa não vai agir contra essa empresa. Certo. Mas a acontecer isso, é a empresa ter provas cabais e agir disciplinarmente contra esses trabalhadores, porque se há trabalhador que está a agir contra a empresa, esse trabalhador não merece estar nessa empresa. Mas a acontecer isso é um número, não é um número grande que justifique tal quantidade de roubo de energia. Deve ser um caso ou outro, certo, de trabalhador na Eletra que deve estar a fazer isso. O certo é que a gestão da Eletra Sul tem que ser mais proativa, mais objetiva na solução, procurar alternativa, procurar caminho no sentido de atacar essas fraquezas, que uma das quais é o roubo de energia elétrica. Doutor Amália, os combustíveis passam a ficar mais baratos neste mês de junho. O que tens a dizer sobre isso? Isso é uma boa notícia, porque o preço do combustível estava elevado e isso encarecia os produtos encarecia a economia. Sim. E era um motor para também a inflação. Então, via descida dos combustíveis pode fazer com que certos produtos voltem ao preço normal. Mas é uma boa notícia e esperemos que na verdade é uma notícia favorável para a economia, favorável para o cidadão, porque combustível caro significa também produtos caros, porque certos produtos são feitos via energia que vem dos combustíveis. Muito bem, doutor Amália, entrando no último ponto desta nossa conversa, não é? Os donativos internacionais aumentaram em cerca de 260% no primeiro trimestre deste ano. O que tens a dizer sobre isso? Bom, nós infelizmente, ou felizmente, 50 anos, donativos vão aumentando, sem dúvida. 50 anos depois, quase 50 anos depois da independência, ainda continuamos de mãos estendidas para a doação do exterior. Haver esse aumento de donativo também é uma coisa favorável, mas o certo é que nós temos que trabalhar, temos que fazer com que o nosso país atinja um estádio de desenvolvimento de tal sorte que não dependamos das ajudas externas, que não fiquemos, que a imigração
não seja a única coisa que o cabo-verdiano tem a fazer. Vejamos depois, você vê, nós, segundo a informação, Cabo Verde é o país em termos unitários que mais recebe ajudas externas. Depois você vê ajudas externas que é dada para atingir, para debelar a pobreza em Cabo Verde, quase que essa ajuda não chega a quem precisa. Essa é uma outra observação que fica, porque nós estendemos mãos ao exterior para receber ajudas externas para um determinado fim. Depois, essa ajuda que é dada não chega, não cumpre com os seus objetivos, chegando a quem precisa. E para onde vão esses donativos? Isso era preciso termos é a tal democracia, separação de poderes, poder judicial que faz parte do poder executivo e que, na verdade, certas coisas ficamos por saber. Mas, pelos sinais exteriores de riqueza de certas pessoas, sabemos para onde essas ajudas vão. Porque certa gente, você vê um padrão de vida elevado, não compatível com o rendimento que certas pessoas têm em Cabo Verde. Porque nos outros países, os sinais exteriores de riqueza, você tem que justificar. Em certos países, sinais exteriores de riqueza, você tem que justificar de onde veio esse rendimento e essa riqueza. E aqui em Cabo Verde, você vê pessoas que amanhecem pobres, à noite já estão ricas e não se sabe de onde veio tal riqueza. E não é por acaso que, ainda dentro dessa sequência, agora, recordando o que Joana Rosa, a ministra da Justiça, falou, que Cabo Verde está empenhado no combate a crimes financeiros, mas ela não tocou na questão da corrupção. Você vê em Cabo Verde, na verdade, que há confisco dos bens dos narcotraficantes, mas o confisco dos bens dos políticos, das pessoas que enriquecerem à custa da gestão do património, não se fala nisso. Porquê? Porque não há democracia em Cabo Verde, não é Estado de Direito. O Estado de Direito é quando o tribunal, o poder judicial, de uma forma geral, funciona de forma independente, que não há mão invisível dos políticos dentro do sistema judicial, e o sistema judicial é livre para agir tratando todo cidadão de forma igual. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas isso não acontece em Cabo Verde. Portanto, Dr. Armando, vamos para a última questão, já estamos acima do nosso tempo. O porquê de Cabo Verde continuar, apesar de praticamente 50 anos da independência, continuar a depender de ajudas externas para poder caminhar, entre aspas, eu diria assim? É muita coisa, Rivaldo. É preciso que Cabo Verde seja pensado em termos estratégicos, de longo prazo, uma política que é uma política nacional, que tem o aval, que devia ter o aval dos partidos, é um conselho dos partidos da oposição, do partido que está a governar, mas é uma coisa que deve ser consensual, que diz sobre isso nós não discutimos, porque isso é o acordo de longo prazo para fazer com que esse país deixe de ter mãos estendidas para o exterior e passe a ser um país desenvolvido, um país que dê rendimento e riqueza aos seus nacionais.
Muito bem, Dr. Armando, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa de hoje, onde aqui debruçamos alguns temas pertinentes, não é? E, nomeadamente Ulisses Correia Silva a dizer que a sua equipa está pronta para continuar a governar. Vimos também os donativos internacionais que aumentaram em quase 260% e demais temas pertinentes, principalmente de mais destaque o PAICV a dizer que o país está assombrado em escândalos de grandes proporções, né, na gestão dos recursos públicos e demais temas pertinentes. Certo, foram temas importantes. Eu só tenho a agradecer ao Rivaldo, agradecer ao Claudino, agradecer à Paula e agradecer sobretudo aos ouvintes dessa rádio. Muito obrigado. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por estar cá conosco neste espaço singular da Rádio Dia em Comentário Político com o Dr. Armando Vicente. Estaremos cá novamente na quarta-feira para debruçarmos sobre outras questões que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem.